Bem, hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020, e ontem eu sepultei meu irmão, o professor João Soares Pinheiro Neto. Geralmente, quando eu faço um vídeo, eu monto um roteiro, hábito de professor ter roteiro, para poder enumerar os assuntos, colocar dentro de uma ordem de pensamento, mas dessa vez eu vou falar de improviso, porque tem certas coisas na vida que a gente não pode ser tão racional. A gente tem que colocar um pouco da nossa paixão e, por mais que meus vídeos possam parecer apaixonados, eles antecedem uma pesquisa, uma reflexão, um roteiro, e é necessário que eu diga isso para você. Bem, meu último contato com meu irmão foi dia 22 de abril. Eu falei com ele, falei brevemente, ele me procurou para tratar de um assunto pessoal e eu cheguei a dar alguns conselhos para ele. Pelo que nós conversamos, ele estava um pouco em depressão pelo tempo de confinamento, ele em casa. E isso vai abalando o nosso emocional pouco a pouco. Conversei com ele, dentro da possibilidade, eu tentei expor o meu pensamento a respeito disso e ele, como uma pessoa muito racional que era, por mais que estivesse abalado com tudo isso, eu acho que tenha contribuído para que ele possa ter refletido um pouco da situação que ele vivia. Mas ele estava muito angustiado por estar em casa e isso já estava até, acho que, prejudicando o próprio sentimento de preservação que nós temos naturalmente, que é aquele que nos coloca com medo em enfrentar a situação. E o medo é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Porque o medo ele nos provoca adrenalina, ele nos provoca ter um raciocínio mais rápido em situação de perigo e isso nos protege, a natureza fez isso para nos proteger. Bem, no dia 30 de abril ele sofreu um AVC, que é um acidente vascular cerebral, e por isso ele foi internado. Estava internado num hospital particular, inicialmente estava numa ala não reservada às pessoas com Covid-19, foi feito 2 testes antes para ver se ele tinha o coronavírus e foi dito que não. Ele continuou internado até dia 11 de maio, depois de ter feito algumas hemodiálises, é que foi confirmado que ele estava com Covid-19. Então, do dia 30 de abril para dia 11, praticamente 11 dias, exatamente 11 dias, que ele estava internado com AVC, deu positivo para a Covid-19. Eu tenho falado aqui nesses vídeos que não é somente as pessoas que estão em boa saúde que correm risco com essa doença. As pessoas que estão vitimadas por qualquer tipo de doença, que tenham necessidade de buscar auxílio dentro da rede particular ou pública de saúde, vai depender da gravidade do que tenha. O Covid-19 pode ser um complicador a mais. Porque tanta gente sofre AVC e se recupera com sequelas muitas vezes, mas consegue se recuperar e ao longo da vida consegue até recuperar movimentos, consegue voltar a uma vida relativamente normal. Eu já vi amigos nessa situação e eu acho, lógico que a gente não pode supor algumas coisas numa situação como essa, mas se não tivesse o Covid-19, talvez o João tivesse uma chance de voltar ao nosso convívio. Talvez com algumas sequelas, talvez não, mas a gente nunca vai saber. Nem eu, nem a nossa família, nem aqueles que ele deixou com saudade. Ele faleceu dia 12 de maio e, como disse, dia 13 ele foi sepultado. E nessa situação, eu que venho fazendo esses vídeos, eu me senti na obrigação de falar um pouco da minha experiência pessoal em ter alguém muito querido, muito amado, muito próximo
carne da minha carne, nessa situação. Eu posso dizer para vocês que todo aquele sentimento de medo, ele se esvai. A vontade é de sair, de colocar a cara e enfrentar isso tudo. De estar com ele, como estive com a minha irmã em setembro. Minha irmã se foi ano passado e isso deixou para mim uma marca muito profunda, porque éramos 4 irmãos, depois fomos reduzidos a 3 e agora somos 2 somente, eu e meu irmão Kleber, que está em Porto Alegre, que mora em Porto Alegre, tem família em Porto Alegre, está próximo das minhas irmãs também, que estão lá em Porto Alegre. Minhas outras 4 irmãs, que são fruto de um outro casamento do meu pai. Mas filhos mesmo, de minha mãe e de meu pai, éramos 4, agora somos somente 2. E eu abro um pouco a minha vida pessoal para mostrar um pouco desse drama. Então, fiquei sabendo que o meu irmão estava nessa situação. Conversei com a esposa dele, pedi para ela ter paciência, me prontifiquei a ajudar no que fosse necessário. Cheguei a dizer a ela que quando tivesse uma situação muito mais grave, que ela me avisasse, porque, infelizmente, esse compromisso que a gente tem no enfrentamento com essa doença, ele não se restringe somente a nós. A gente tem que pensar também nas pessoas que são próximas a nós, os nossos parentes, a nossa família, que é o entorno, pessoas que dependem de nós e que acreditam que a gente vai tomar a melhor decisão para proteger a todos. E a decisão que eu tomei é aguardar. Ele estava com AVC, eu não ia no hospital, ia esperar que ele melhorasse, e numa situação em que realmente fosse necessário eu ir, certamente eu iria como fui. Então, quando ele piorou, eu fui até o hospital, pude vê-lo um pouco distante, porque numa situação como essa só podia entrar 2 pessoas, então eu pude ver de longe meu irmão na cama, entubado. Dei preferência para que o filho dele entrasse e a esposa dele entrasse, e fiquei na porta, literalmente na porta, vendo o meu irmão tendo a toda a atenção necessária dos familiares dele, mais próximos. E eu, como irmão, apesar desse laço, eu acho que com o passar do tempo, filho e esposa estão numa preferência de afinidade maior do que nós, irmãos. Essa é a vida, não estou criticando. Minha mãe não estava aqui conosco, minha mãe está fora do estado do Amazonas, e para mim isso é um alívio, porque ela está num local que em condições melhores em termos de pandemia, né? Epidemia lá onde ela está num ritmo menos acelerado que Manaus, então, de certa forma, isso é uma bênção, ela está nesse momento distante. Quando finalmente a minha cunhada disse que ele tinha falecido, que era necessário, isso foi 12 de maio, à noite, ela me ligou, eu fui até lá para conversar com ela, dizer que ela poderia contar comigo no que fosse necessário. Tomei todas as precauções possíveis para que evitasse qualquer tipo de contato com o ambiente hospitalar e com tudo ao redor. Me protegi ao máximo, com máscara, vestimento adequado. E no dia 13 de maio, que foi no dia seguinte da morte dele, fui eu que fui lá na funerária ver quais seriam os trâmites para que a gente pudesse sepultar meu irmão. Fui até o cemitério. Então, entrei em ambiente hospitalar, entrei em cemitério, fiquei um longo tempo no cemitério, resolvendo as coisas. E
com todas, novamente repetindo, com todas as precauções possíveis em relação ao ambiente de contágio, porque o vírus pode estar em qualquer lugar, pode estar num banco da praça, numa caneta, num papel que você assina, num documento que você recebe, pode estar em qualquer lugar. E a gente tem que ter essa preocupação de não levar a mão ao rosto, usar a máscara, lavar constantemente a mão, usar álcool em gel. Mas, enfim, tudo isso não é 100% de segurança. Sendo uma pessoa racional, que sou, dá uns 95% de segurança que você possa estar fazendo a coisa certa e com isso afastar qualquer possibilidade de infecção. Mas você está num ambiente muito difícil. E repetindo, talvez por mim, eu poderia ter me exposto até mais do que o necessário, ter podido abraçar minha cunhada, minha sobrinha, meu sobrinho, dizer o quanto eu os amo e o quanto eu os quero bem, o quanto que eu estou à disposição para ajudá-los nesse momento difícil. Mas no sepultamento dele é a parte mais difícil, porque do reconhecimento do corpo que eu fiz no necrotério do hospital, nos praticamente 15 minutos do trânsito do hospital até o cemitério, que um cemitério onde ele foi sepultado é um cemitério bem central aqui na cidade de Manaus, é o São João Batista, onde a minha família tem um jazigo. E isso também foi uma bênção, porque a gente não teve que recorrer a um cemitério lá do Tarumã, esse que é o palco dos enterros coletivos, das covas abertas, esperando as pessoas morrerem e serem sepultadas. É um cemitério mais antigo, é um cemitério que algumas vezes ouvi dizer que era cemitério de rico. E é nisso também que eu gostaria de falar aqui com vocês. Essa visão de cemitério de rico, talvez porque hoje comprar um túmulo lá seja uma coisa assim proibitiva, né, para a maioria das pessoas. Mas a minha família tem esse jazigo lá de muito tempo. Meu avô, numa outra época, numa outra Manaus, onde o cemitério que havia, que é esse aí, é aquele que fica localizado já nos entornos da cidade. Hoje já não é tanto entorno, o cemitério São João Batista está bem localizado, bem no centro de Manaus, praticamente. Mas naquela época era assim a coisa remota, assim como hoje é o cemitério do Tarumã, que também está se tornando não tão distante da região periférica da nossa cidade de Manaus, que está crescendo, que sempre cresceu nesses últimos 30 anos de forma desordenada. E era uma outra realidade. Eu cheguei lá, entrei, não tinha fila de carros funerários, não tinha outras pessoas aguardando para serem atendidas no escritório do cemitério. E consegui resolver as coisas com uma certa rapidez, uma certa eficiência no funcionamento da prefeitura. E a parte mais dramática mesmo não foi nem dessa espera maluca, de estar em contato com a visão dantesca que é o sepultamento que estão ocorrendo no cemitério do Tarumã. Eu não tenho certeza se nos outros cemitérios de Manaus que sejam mais antigos estejam vivendo também essa mesma sistemática que eu estou narrando para vocês aqui do São João Batista. Mas eu posso dizer que meu irmão teve um sepultamento digno, apesar de tudo. Ele não teve velório, mas
as pessoas que estavam reunidas ali eram as pessoas que eu acredito que estavam representando a porção dos que mais o amavam, a sua esposa, sua filha, um amigo e outros parentes próximos a ele, além de mim. E nós fizemos uma oração para ele, a ausência de um sacerdote, no caso, nos coloca como responsável por dar a palavra de Deus num momento assim tão difícil e que a gente tem que se fazer em vários para tentar passar conforto para as pessoas que naquele momento precisam de conforto. Eu não sei se eu fui eficiente nisso, mas com toda a pureza do meu coração, eu digo a vocês que eu tentei. Porque meu irmão era uma pessoa alegre, assim como eu gostava de cantar. No nosso último encontro que nós tivemos aqui em casa, fizemos um karaokê, como ele gosta e como eu gosto. Cantamos juntos, nos divertimos, rimos bastante. E ele era essa pessoa alegre, inteligente, alguém também, assim como o meu falecido pai, em certas coisas inocente para algumas coisas mais difíceis da vida, como essa própria reclusão que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, que nos faz estar distante das pessoas que nós amamos. Eu tenho certeza que muitos amigos e amigas, no momento que souberam que eu tinha perdido meu irmão, queriam estar comigo, me dar um abraço e me desejar aquilo que a gente deseja quando estamos vivendo uma situação como essa, que é consolo. Em especial, eu quero citar uma amiga minha muito querida, muito amada, que é a Maria Helena, que ela, quando soube que meu irmão tinha falecido, ela é psicóloga, tem uma militância muito grande de trabalho nessa área social. Recentemente estava, em meio da pandemia, trabalhando com venezuelanos na rodoviária de Manaus, então estava lá na linha de frente. E eu admiro muito a ela e todos os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, policiais militares, bombeiros, pessoal que está nas ambulâncias, no SAMU, todas essas pessoas realmente têm um sentimento que deve ser respeitado por nós. E essa vai ser a segunda parte do que eu tenho para dizer a vocês, do respeito que a gente tem que ter com essas pessoas também, as pessoas que estão nos cemitérios, né? A atendente que estava lá, os coveiros, todos eles merecem realmente o nosso respeito, porque não é uma forma pontual minha, como da nossa família aqui, por causa de uma doença de alguém muito querido, que a gente tem a necessidade de ir até lá e enfrentar isso tudo. Eu queria agradecer a cada um deles. Mas voltando a falar sobre a Maria Helena, ela me disse assim: João, eu vou até onde você está, eu não tenho medo. Eu posso dizer que isso foi um abraço muito grande que eu recebi dela, mas eu disse: não venha. Eu não queria que a Nazaré, minha esposa, nem meus filhos estivessem comigo ali. Eu sei que eles queriam estar. Eu não tenho a menor dúvida disso, assim como os outros amigos que eu falei anteriormente queriam estar. Mas, nesse momento, a gente tem que ser responsável e não desejar
que as pessoas passem por isso que eu estou passando. Porque o que eu quero dizer para vocês é que dói muito na carne. Quando você vê alguém que ainda não, talvez não fosse a hora, talvez estivesse um pouco mais tempo aqui conosco, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Nós não sabemos a nossa hora. É por isso que Jesus pedia para a gente ficar sempre vigilante, porque nós não sabemos qual é a hora, a nossa hora. De estar em oração, de praticar as boas coisas que Ele ensinou, o amor ao próximo, a clareza nos valores que Ele deixou para nós, de fraternidade, de solidariedade. E, na medida do possível, na minha pequenez, como eu escrevi quando falei do meu irmão, no Nécio que eu me sinto, é a criatura mais pequena e ridícula em relação a isso tudo que está acontecendo no mundo, e mais precisamente aqui em Manaus, a minha completa insignificância de ser uma pessoa incapaz de fazer mais do que eu estou fazendo. Por isso tudo, para finalizar esse vídeo, que eu digo que a gente precisa ter um respeito muito profundo por as pessoas que estão na linha de frente dessa pandemia, que eu citei anteriormente. Porque o nível de estresse é muito grande. E a gente muitas vezes fica já no automático, não se torna um pouco robotizado, as coisas vão acontecendo, é como se a gente saísse de nós mesmos, estivéssemos vendo um filme passando e você naquela agonia, até que em determinado momento a gente cai em si e percebe que a gente é vítima disso. E essas pessoas vivem diariamente isso. Agora, eu não tenho mais nenhuma expectativa que possamos sair disso daqui a 30, 40, 2 meses, porque os nossos governos, tanto aqui a Prefeitura de Manaus como o governo, eles estão hesitando na única proposta que foi salvadora nas cidades e nos países que implantaram o lockdown. E eu venho falando disso há muito tempo. A Prefeitura de Manaus aqui, o governo, eu não sei qual dos dois, eu vou pesquisar e depois vou colocar aqui para vocês, mas já estão pensando em fazer uma amostragem como aquela que eu tinha solicitado que fizesse, para se ter mais ou menos uma estimativa qual é o grau de infecção do vírus na cidade de Manaus, uma pesquisa amostral, porque a subnotificação ela revela essa face constrangedora para todos nós, de não sabermos exatamente o quanto é de grave e a perspectiva de quantas mais pessoas vão estar precisando de um leito de hospital a partir de então. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apresentou uma estimativa de grande subnotificação de casos em Manaus. Estima-se que hoje nós tenhamos pelo menos 60 mil casos não identificados pelo Serviço de Saúde, e essas pessoas certamente estão carregando o vírus e transmitindo o vírus onde quer que elas estejam. A Fundação vai testar pessoas em todas as áreas da cidade, usando o método de amostragem, para chegar mais perto do número real de casos. A gente só está contando as pessoas que estão morrendo. Meu irmão foi mais um deles. Então, quando vocês olharem para as estatísticas das mortes e verem aquele número, imagine que o meu irmão está lá. E isso não isenta a mim, nem a você, de engrossar essa estatística. Eu fiquei um pouco decepcionado hoje, eu vi uma
mais um pronunciamento do Jair Bolsonaro, criticando os prefeitos e governadores, pedindo para que se alivie o isolamento social, nessa tentativa, nessa campanha funesta dele de colocar todos nós em contato com o vírus, mas não é uma questão de que esse vírus não vá novamente nos infectar a partir de um momento em que se fecha tudo e você tem uma diminuição da curva de procura por leitos hospitalares. Não é isso, não é? É dar condições para que todos possam ter um atendimento decente nos hospitais e também nos cemitérios. É dar oportunidade que a velocidade de contágio diminua. É por isso que a gente pede lockdown. Só que, como a gente já vem demorando nessa história e não decreta, e você tem a campanha do governo federal, diz aí o Bolsonaro, dizendo para que não façamos isso só alonga mais o drama, porque parcela da sociedade acaba encampando essa ideia e não adota aquilo que tem que ser feito. E eu sou uma pessoa que busca informação, e eu estava vendo um noticiário da TV alemã Deutsche Welle, e ela falava claramente que na Coreia do Sul e também em alguns países europeus, tanto a Espanha, há a possibilidade de uma segunda onda. A segunda onda é aquela que você consegue baixar a taxa de mortes e a taxa de pessoas que estão internadas em estado grave no hospital, que buscam atendimento médico, e você consegue, assim, liberar as pessoas para saírem, né? Voltarem a uma vida relativamente normal. Porque a normalidade a gente nunca vai conseguir antes do coronavírus em curto espaço de tempo. A gente ainda vai viver com isso um bom tempo até que se tenha efetivamente uma vacina para isso. Ou que possamos ainda aliviar as coisas dentro dos hospitais com novas terapias, novos medicamentos que estão surgindo aí como alternativa, que, sejamos francos, a hidroxicloroquina, a cloroquina, ela já foi vista que era uma perspectiva de melhora, mas que já se viu que ela pode causar mais dano do que ajudar as pessoas a saírem mais rapidamente do Covid-19, porque ela causa problemas cardíacos, ela causa arritmia, e isso pode agravar o quadro da pessoa e ela ficar mais debilitada por causa disso. Mas tem outros remédios, eu vou colocar aqui, que estão sendo pesquisados. O Remdesivir, se eu estiver pronunciando errado, eu vou retificar quando estiver fazendo a edição desse filme. O Remdesivir é um dos medicamentos que está sendo pesquisado, que tem nos Estados Unidos e que tem demonstrado uma eficiência muito boa para tirar as pessoas mais rapidamente do hospital, diminuindo o tempo de internação. E outros medicamentos estão sendo testados no mundo, e enquanto não vem a vacina, que talvez nos países desenvolvidos que estão pesquisando a partir de julho tenhamos alguma coisa já nesse sentido, mas enquanto a gente não tiver a vacina, a gente vai ficar nisso que fala em ondas, em segunda ondas, e já se fala numa segunda onda na Coreia do Sul e uma segunda onda nos países que estão saindo agora, como França, Espanha, do isolamento social aos poucos, e vem surgir novamente casos, e tem que ficar nesse mecanismo de libera afrouxa, para que as pessoas possam ter a oportunidade de serem tratadas nos hospitais. No Brasil, nós estamos na contramão disso, à exceção de alguns estados que estão implementando isso, Ceará, Maranhão, São Paulo já fala em fazer o lockdown. Mas se a gente não tiver o apoio do governo federal, principalmente com os mecanismos de apoio que ele pode dar, sendo também na segurança pública, colocando
as Forças Armadas também para, junto com a Polícia Militar, ajudar as pessoas, conscientizar as pessoas e pedir para que voltem para suas casas durante o período de tempo que realmente for necessário, deixando efetivamente o que é não essencial fechado, porque como eu transitei muito por Manaus, por ocasião do falecimento do meu irmão, indo para o hospital, indo no cemitério, eu vi que muita coisa está aberta aqui. E eu vi muita coisa aberta, muito comércio aberto mesmo. E isso acaba colocando mais pessoas na rua, porque as pessoas têm que se deslocar até o trabalho. Vi também pessoas não usando máscaras, não é? Lojas de bateria, né, de carro, essas coisas, não usando máscara. E a gente, às vezes, na minha função, até tento chamar a atenção, falei, cadê sua máscara? Coloque sua máscara. E isso é o que nós fazemos, além desses vídeos que eu ofereço aqui para vocês. Eu quero dizer, para finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, é que tenhamos respeito com os profissionais que estão na linha de frente, que possamos, com a nossa posição pessoal de usar máscara, mudando nossos hábitos de lavar sempre a mão. Quem não tem álcool 70, isso não é impedimento, você pode lavar muito bem as mãos e passar por isso. Ter uma nova postura em relação ao que está acontecendo aqui, na sua cidade e também no mundo. Meu irmão partiu e ele não vai estar mais aqui conosco. E eu não desejo isso para ninguém, passar por essa dor. Eu peço a Deus em oração para que Ele possa estar num bom lugar e peço também a Deus que possa proteger a cada um de nós, as nossas famílias e a todos aqueles que estão na linha de frente, que as bênçãos de Deus possam cobri-las e que a gente possa sair dessa pandemia, ou seja, por meio da conscientização dos nossos governantes ou por meio da ciência com medicamentos e uma nova vacina. Que Deus nos abençoe.